Da palavra do Senhor nessa noite, Romanos capítulo 12, e o tema da mensagem de hoje é: chegue mais perto de Deus. Amém? Não é uma condição, não é uma opção, é um imperativo, é uma ordem. Chegue mais perto de Deus. Chegue mais perto de Deus. Ele está fazendo aqui não só um convite, mas Ele está ordenando para nós: chegue mais perto de Deus. Eu quero ler Romanos 12, versículo 1 e 2, depois quero ir lá para Tiago, capítulo 4. Queremos refletir um pouco fluir um pouco nessa mensagem aqui, em alguns minutos que nos restam, amém? Essa semana estaremos compartilhando também essa mensagem nas células. Não perca a célula, se envolva numa célula. E quero aproveitar também, querido, e dizer para você que quarta-feira iniciou aqui, a escola de capacitação, a escola bíblica. A escola é para toda a igreja. Nós temos duas turmas. Uma para aqueles que estão chegando na igreja, que é o curso Descubra, que é o curso de integração, e para aqueles que vão se batizar também, preparação para o batismo. Mas nós temos também a escola aqui bíblica, o ensino contínuo da palavra de Deus. Começou na quarta-feira, então nós não teremos mais aquele culto de celebração. A quarta-feira será dedicada ao ensino. E quarta-feira passada tivemos aqui a aula inaugural, foi maravilhosa, amém? Então não fique em casa não, venha. Se você está chegando na igreja agora, você quer se batizar, ou você já é batizado, está vindo de uma outra cidade ou outro ministério, você precisa passar por esse curso, tá bom? No final do culto você pode procurar o Antônio ali, levanta a mão aí, Toninho. Isso, pode procurar o Antônio, que é o coordenador do ensino, e ele pode te dar mais informações também, amém? Vamos ler esse texto, Romanos 12, versículo 1 e 2, depois a gente vai lá para Tiago. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vai lá para Tiago, capítulo 4. Avança um pouquinho aí, Novo Testamento. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Quero ler de novo isso. Cheguem perto de Deus, ou achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Feche seus olhos, pede a Deus para falar com você. E agora, eu sei que muita coisa já está acontecendo aqui. Você já o adorou, já louvou, já entregou aqui seu dízimo, a sua oferta, já celebrou, já sentou à mesa com Ele e anunciou a sua morte. Mas agora é hora também dele falar com você pela palavra de Deus. Então, peça a Ele que fale com você. Amém? Pai, nos usa aqui, Pai. Fale conosco. De nós mesmos, Pai, a gente não consegue nada e não podemos falar de nós mesmos. Nosso desafio, Pai, é falar o que o Senhor deseja. Por isso, Pai, como o Senhor moveu pela manhã, faça aqui, Deus, em nome de Jesus. Não se limite, Pai, a nada. O Senhor não se limita a nada. Tenha liberdade no nosso meio. A nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, querido, o tema é esse: chegue mais perto de Deus. Você já percebeu como que o ser humano, ele está em todo tempo buscando e ansiando por mudanças? Eu posso dizer que pessoas
anelam por mudanças, elas desejam mudanças. E em todo tempo a gente está vivendo mudanças externas, né? Mudanças físicas, mudamos de casa, mudamos de bairro, mudamos de emprego, mudamos, né, até de time de vez em quando, né? Lá em casa meus meninos mudou de time, eles agora estão seguindo os passos do pai, né? Mudamos, estamos sempre mudando. Às vezes mudamos de ministério, mudamos de profissão. O fato é que as pessoas anelam por mudanças. Pessoas querem mudanças. E constantemente estamos nos deparando com mudanças. Tem pessoas que mudam muito. Tem pessoas que são inconstantes. Então elas estão sempre procurando uma mudança, porque é a maneira de se firmarem. É a maneira de se afirmarem. Elas estão sempre. Elas não conseguem consolidar nada. Tem pessoas que acham até que se mudar de cônjuge, as coisas vão melhorar. E aí ela cai numa gelada, porque essa não é a vontade de Deus. Amém? O que Deus uniu, o homem não pode separar. Põe a mão na cabeça assim e fala assim: eu recebo. Sobre meu casamento, sobre minha família, em nome de Jesus. Amém? Então às vezes nós nos deparamos com mudanças. Existem mudanças que são necessárias, mas existem coisas que nós não podemos mudar. Princípios e valores nós não podemos mudar, porque se nós mudarmos, querido, nós estamos negando as nossas crenças, nossa fé. Princípios da palavra de Deus nós não podemos mudar. Agora, a forma como nós fazemos, comunicamos, né, agimos, nós podemos adaptar, podemos mudar. Quer ver uma coisa? Há alguns anos atrás era proibido você ter uma bateria na igreja. Hoje, se faltar bateria no culto, ele fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Será que os bateristas não veio? Algum problema? Né? Não é verdade? Há um tempo atrás a gente nunca imaginou que estaríamos aqui, ó, online. Tem até que tomar cuidado com o que fala, né? Porque tem muita gente nos observando, nos ouvindo. Mas agora é necessário isso. Então tem mudanças que vêm na nossa vida, querido, e elas vêm para melhor. Agora tem coisas que talvez estão nos empurrando para uma mudança e que não é de Deus. O que vai nos trazer discernimento, se é necessário mudar ou não, é o próprio Senhor, pela sua palavra. Você diz amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Cheguem mais perto de Deus. Quer ver uma outra coisa? Se você tem buscado a Deus, você é uma pessoa inteligente. Se você tem chegado mais perto de Deus, ainda com todas as limitações, porque a nossa carne não quer Deus. Nós mesmos não queremos Deus, nós queremos é o pecado. Nós não queremos Deus. Mas se você tem morrido, né, crucificado todos os dias suas paixões lá na cruz, e buscado o Senhor, você é uma pessoa inteligente, porque você sabe que Ele é o único que pode e que já transformou a sua vida. Como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. Então, querida, a primeira coisa que você precisa entender: você que se rendeu a Jesus, confessou a Ele como Senhor da sua vida foi mudada. Você agora já não tem nem condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Mas a pergunta é: você de fato está em Cristo Jesus? Você de fato está? Lá em Coríntios, quando Paulo fala isso, aquele que está em Cristo, a ideia é de estar por completo. A ideia é de se render por inteiro. E de se render, não um dia, né? Eu me lembro quando a mãe do meu pai, ela estava internada nos últimos dias de vida. E ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, muito católica. E ela estava internada aqui no Hospital Bom Jesus, e foi as irmãs, né, orar por ela. E eles fizeram uma pergunta para ela, falaram assim: Dona Conceição, a senhora quer entregar a vida para Jesus? Ela falou assim: eu quero, mas só hoje. Amanhã não. Porque amanhã deve que vir um outro grupo de oração. E assim por diante. Então, querido, estar em Cristo é estar por inteiro. E é permanecer. Amém? Então vamos caminhar um pouquinho aqui. As pessoas anelam por mudanças.
Mas quer saber de uma coisa? Mudanças não acontecem nas grandes aglomerações. As mudanças não ocorrem em grandes concentrações. Eu pus até um espelho ali, porque para mim um espelho é o maior exemplo de alguém que pode ver como ele está. É ou não é? A Bíblia diz para nós que aquele que ouve as palavras e não pratica é semelhante a alguém que contempla a sua face no espelho. Ou seja, ele consegue ver o seu reflexo, ele consegue ver a sua aparência, ele consegue ver o seu estado. Mas só por ele não praticar a palavra, ele logo esquece. Então, por um instante passa assim na cabeça dele: olha, realmente eu preciso de mudança. Realmente o pastor está falando faz sentido. Realmente o que a Bíblia está dizendo faz total sentido. Nossa, eu estou dessa forma. Mas por ele não colocar em prática aquilo que ele viu, que ele contemplou, que foi retirado o véu e veio como revelação na vida dele, então logo ele se esquece. Isso pode acontecer aqui agora, pelas palavras que já têm sido ministradas aqui, pela oração, pelo louvor, pela adoração. Você pode estar aí agora com o coração contrito, dizendo: olha, realmente eu preciso de mudança, eu preciso servir esse Deus. Talvez você sentiu aí algo maravilhoso, uma presença que você nunca sentiu antes. Você fala: meu Deus, eu quero ter isso todo dia. Mas querido, as grandes mudanças não vão acontecer aqui. A sua fé não tem a ver com o que você é aqui. O seu cristianismo, o quanto você é dependente do Senhor, não se revela aqui. Pelo contrário, se revela lá na sua casa. Se revela nos lugares mais remotos. Se revela no seu trabalho, se revela na sociedade. Porque as grandes mudanças não ocorrem em grandes concentrações, e sim quando nós somos confrontados. Quer ver uma coisa? Se você participa de uma célula, você é constantemente confrontado, porque ali você tem a oportunidade de pôr para fora o que você está vivendo. Nós voltamos à célula agora, né, Maria Eva? E é difícil acabar no horário, porque todo mundo quer falar. E a minha célula está assim agora: é homem para um lado, mulher para o outro. Então a gente adora junto, a gente faz o quebra-gelo junto, mas na hora da palavra, mulher vai para um canto, os homens vão para outro. Então o negócio fica mais estreito. E eu sentei os homens da minha célula na mesa, então ficou mais estreito ainda, né, Mi? E a gente falou assim: ei, gente, como é que nós vamos viver isso aqui? A palavra de domingo, ela é compartilhada na célula, no pequeno grupo. São 5, 6, 10, 12 pessoas. E ali nós refletimos: olha, o que essa palavra tem a ver comigo? Você já notou que às vezes nós estamos numa grande reunião e a ideia que se tem é: nossa, fulano devia estar aqui. A ideia que se tem é: nossa, meu pai tinha que ouvir essa palavra. Ontem no culto de homens aqui, talvez na cabeça de muitos passou assim: nossa, fulano tinha que estar aqui, aquele cara tinha que estar aqui, aquele irmãozinho da igreja tinha que estar aqui, aquele cara da minha célula tinha que estar aqui. Não, você estava aqui. E Deus está falando com você. Mas nas grandes concentrações a gente sempre fica procurando alguém para jogar para ele o que está sendo dito para nós. Agora, no confronto, no particular com Deus, no secreto, dentro do quarto, lá quando você está só ele, face a face com ele, no Peniel de Deus, um lugar de encontro face a face, ali, querido, você é confrontado. Mas ali também você tem a chance, assim como Jacó viveu, de ser marcado para sempre pela glória do Senhor e ser transformado na sua identidade, quem você é. Jacó deixou de ser enganador. Deixou de ser enganador quando ele teve encontro face a face com o Senhor. Então chegar mais perto de Deus passa por entender que não são nas grandes concentrações que vêm as mudanças. Pelo contrário, são nos lugares mais secretos que existem. Por que nós somos uma igreja em célula? Porque nós entendemos que no grande corpo a gente celebra, mas no pequeno grupo a gente se esforça para pôr em prática o que está acontecendo. Se esforça para pôr em prática o que nós estamos aprendendo. Tem pessoas que às vezes não entendem, e o fato de estar lá não quer dizer que eles vão viver, porque também pode ouvir ali e não praticar. Mas ali é criado um ambiente onde você tem a oportunidade de esmiuçar um pouco mais o
que Deus está falando e falar: eu preciso obedecer essa área. Eu preciso ser mais obediente nessa área. Eu preciso renunciar mais isso. Eu preciso abraçar mais isso. E aí vem as mudanças, irmãos. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Talvez você se pergunte então: mas pastor, como que Deus então, eu sendo tão pecador, sendo tão falho, como que Deus Ele quer e como que Deus pode mudar a minha vida? Como que a minha vida pode ser mudada? Como que essa mudança ela pode acontecer? Querido, o primeiro texto que nós acabamos de ler aqui, o texto de Romanos, o apóstolo Paulo, ele é muito claro naquilo que ele está ensinando, ele é muito claro. Primeiro ele nos convida, mas a palavra eu rogo, né? Eu peço. Se você for olhar no original, lá no grego está dizendo o seguinte: ele está pedindo com muito afinco. Ele não está apenas colocando como condicional, é alguém que está gemendo. É alguém que está implorando, mas não está forçando. Deus não força você a viver para Ele. Mas lá em Tiago também diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. E Paulo é um homem cheio do Espírito Santo, que entendeu o seu chamado, entendeu o seu ministério, e está ali escrevendo a igreja de Roma, e está dizendo: olha, eu peço a vocês, mas esse pedido não é de Paulo, esse pedido é do Espírito. Esse pedido é do Espírito que atua na vida de Paulo. E esse Espírito está dizendo: eu peço pelas misericórdias do Senhor. Eu peço com muita força, com muita firmeza, que vocês se ofereçam. Olha só. Então não é forçado, irmão, mas é voluntariamente. Que vocês se ofereçam. Paulo está sendo muito claro. E ele conta então que através desse culto de oferecimento, eu ofereço a minha vida. A palavra que ele usa é corpo. E a palavra corpo não é apenas essa matéria, mas é você por inteiro. Tem pessoas que podem estar num culto apenas de corpo presente, mas a cabeça está lá fora. Está lá fora. Aí você está dizendo, você está sendo sabotado, porque você está achando assim: olha, eu estou entregando, não está nada. Sua mente não está aqui, o seu coração não está aqui, você não está aqui, seu corpo está, mas você está longe. Sabe o que ele está trazendo para nós? É o seguinte: ofereçam por completo, como um sacrifício. Ele traz à luz da igreja o que era feito lá no Antigo Testamento, quando um cordeiro imaculado, sem defeito, ele era sacrificado ali. A pessoa não podia, querido, tinha um ritual tão completo, que a pessoa não podia fazer do jeito dela. Tinha uma lei para cada coisa, a maneira de sacrificar, a maneira de entregar, a maneira de queimar ali no altar, tinha uma maneira certa. Então não podia ser de qualquer jeito. Tem um livro todo falando sobre isso, tem capítulos inteiros falando sobre como deveria ser o sacrifício. Por quê? Porque a ideia é a mesma. A ideia é quando eu e você estamos na presença de Deus, nós vamos adorar a maneira de Deus. Amém? É por isso que Jesus falou que a hora vai chegar, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então uma ideia de se entregar, se oferecer por inteiro, por completo, integralmente, não é parcialmente, não é pelas metades. E se você quer chegar mais perto de Deus, você vai ter que entender isso. Você vai ter que entender que você não pode se entregar pelas metades. Você vai ter que entender que Deus não quer que você se entregue, querido, faltando um pedaço de você, entregar tudo. É por inteiro, é por completo. É isso que Paulo está nos chamando aqui, é isso que Paulo está conclamando a igreja. Mas só que ele fala o seguinte: se você se entrega, você então vai ser transformado, a sua mente vai ser renovada, e você então vai passar a desfrutar do quê? Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer viver isso? Eu quero viver isso. Mas você está entendendo que é um processo, só que o contrário acontece. Se você se entrega a Deus por inteiro, decide servir a Ele de todo o teu coração, de amá-lo acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento,
Se você entrega para Ele, querido, presta atenção, você vai experimentar uma transformação de vida. Você vai experimentar uma renovação de mente. Sua mente vai passar a ser a mente de Cristo. E você então vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas o contrário pode acontecer. O que é o contrário? Se você não entrega, algo vai acontecer, que é o quê? Você vai se conformar. O que é conformar? Tomar aos padrões desse mundo. Lá em casa tem uma forma de bolo de coração. Quando a minha esposa quer me agradar, ela faz um bolo de coração. E tudo que ela colocar ali, é para colocar ali uma massa ruim, sabe? Fazer igual outro dia, colocou bicarbonato no arroz. A esposa do pastor faz isso de vez em quando, irmão. É porque ela despejou errado, né? Ela achou que era sal, Jefferson, era bicarbonato. Aí eu fiz o arroz e coloquei. Meu Deus, ninguém comeu. Mas ela pode pôr até bicarbonato ali. Mas a hora que ela colocar a massa naquela forma, eu vou ver o coração. Sabia que tem crente vivendo assim? Tem pessoas que não estão perto de Deus. Então elas estão tomando a forma do mundo. A sua vida é cada vez mais parecida com o mundo. E eu não estou falando, querido, estou falando de coisas que a gente atribui ao mundo, porque a gente dá um tanto de coisa que Deus fez para o mundo, né? A gente fala, a música é do mundo, o filme é do mundo, não sei o que é do mundo, e Deus fez. O diabo pegou, copiou, sensualizou, imoralizou e inculcou na cabeça de quem tem a mente fraca o seguinte: olha, existe algo assim dessa forma. Então presta atenção numa coisa: estar parecido com o mundo é estar agindo, pensando, fazendo tudo aquilo que o mundo faz. O que é o mundo? O mundo não é o globo terrestre. O mundo é todo sistema, conjuntos de leis, de práticas, de princípios e valores que são contrários à vontade de Deus. Então, querido, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ou você chega mais perto de Deus, se aproxima de Deus por inteiro, por completo, se entrega a Ele, ou você vai ficar parecido com o mundo. Você vai tomar a forma do mundo. Ontem o pastor Isaac fez uma pergunta aqui que nos intrigou. Ele perguntou para os homens, né? Ele perguntou assim: olha, o que as pessoas falam quando você, homem, chega no ambiente? Você chega, por exemplo, lá no ambiente de sua família, o que as pessoas falam? No ambiente do trabalho, na igreja, na célula, o que as pessoas falam? Chegou um homem íntegro. Opa, chegou um homem sério. Nossa, chegou um homem temente a Deus. Ou eles falam assim: ó, chegou um pilantra, um canalha, chegou um cara imoral. Como é que é o comentário? A mentalidade humana não, a mentalidade mundana é o seguinte: ah, não estou nem aí porque vão dizer. Só Deus pode me julgar. Você não tem medo disso, não? Agora a mentalidade de Cristo é o seguinte: Senhor, eu quero resplandecer a tua glória. Essa é a mentalidade de Cristo. Então o que as pessoas dizem? Ah, chegou enrolado, chegou que não paga ninguém, chegou que não tem compromisso. O que as pessoas estão dizendo? Nós temos que nos preocupar com isso. E na menor evidência de que está acontecendo, eu preciso me humilhar diante do Senhor e pedir para Ele: Senhor, tem misericórdia. Estar mais perto de Deus, querido, vai transformar a sua vida. Então eu quero que você grave isso aqui, ó: ou andamos com Deus, ou seremos moldados pelo mundo. Ou andamos com Deus, ou então seremos moldados pelo mundo. Agora, para que a mudança aconteça na sua vida, você vai ter que se aproximar de Deus. Olha só, mais uma coisa aqui. Olha lá: qualquer pessoa que se aproximar da presença de Deus será abençoada. Isso é uma afirmação. Mas olha o que Paulo diz lá em Coríntios. Eu peguei duas versões da Bíblia aqui, ó, só para me destacar uma palavra. Primeiro, na Nova Almeida Atualizada, ele diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, olha aí a mudança, ó, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Agora, na Corrigida Fiel, olha a palavra, como é que é? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Querido, o desejo do Senhor é que você reflita a sua glória.
Onde você chega, as pessoas, elas possam olhar e perceber, ó, chegou um servo de Deus, chegou um homem de Deus. Então, ou você chega mais perto de Deus, e é interessante que Paulo está dizendo, ele está usando o contexto lá de Moisés, lá no deserto. Quando Moisés subia ao monte e falava com Deus, o rosto dele brilhava. E a glória de Deus estava sobre a vida dele. Só que tinha um momento que essa glória ia embora. E o que ele fazia então? Ele tinha que colocar um véu no rosto. Por quê? Porque a glória tinha ido embora. Mas as pessoas que olhassem para ele, iam perceber o seguinte: não, a gente não está contemplando o rosto brilhar, porque ele está com véu. É igual eu estou aqui olhando para você, você pode estar rindo aí, reganhando as canjicas, mas eu não estou vendo, porque você está de quê? De máscara. Aí Paulo está dizendo assim: nós não somos como Moisés. Querido, você que se converteu a Jesus, você tem algo dentro de você que Moisés nunca teve. Você tem o Espírito Santo agindo dentro de você. E Paulo está dizendo: nós não somos como Moisés, mas pelo contrário, nós com o rosto descoberto, precisa véu mais. Com o rosto descoberto, nós estamos contemplando a sua glória. E ao contemplar a sua glória, nós estamos refletindo a sua glória como espelho. Só que você só consegue viver isso se você está perto de Deus. Se você está longe de Deus, você fica refletindo a imagem do mundo, não é a glória de Deus. Ou você então chega mais perto de Deus, ou você será conformado pelo mundo. Mais uma coisa, olha só, alguém já viu aquela Bíblia, a Mensagem? A gente não considera Bíblia, né, como a outra, mas é mais um comentário bíblico. Mas eu fiz questão de destacar uma passagem. Paulo fala assim, lá ainda em 2 Coríntios 4: antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que as pessoas fazem em oculto, aquilo que é escondido, jogado debaixo do tapete. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ou seja, nós somos transparentes com a palavra. Nós andamos e falamos e permanecemos na verdade. Ai de nós se nós torcermos a palavra de Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, ou seja, a gente está tornando ainda mais transparente o nosso ministério. A gente está trazendo transparência daquilo que o Senhor deseja. Por quê? Porque nós estamos caminhando com Ele, a glória dele está refletindo. E quando nós andamos perto de Deus, querido, nós então temos temor de Deus. E a gente pensa 1 milhão de vezes antes de falar uma bobagem. Se você quer chegar perto de Deus, você vai precisar se entregar por inteiro. Agora olha o que ele fala: recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Olha só, o comentário bíblico da Mensagem resume isso dizendo: nós nos recusamos a usar máscaras e a fingir. Nos recusamos. Nós não queremos fingir, mas nós vamos refletir o que nós estamos vendo, porque nós estamos perto. Quero te fazer uma pergunta para nós aqui: o que nós estamos refletindo? As pessoas, quando estão perto de nós, elas se aproximam de Jesus ou elas se afastam de Jesus com a gente? As pessoas que estão perto de nós, andando com a gente, elas estão conhecendo mais a Deus ou elas estão se afastando de Deus? Nós vamos refletir tudo aquilo que nós compartilhamos. Nós vamos refletir com tudo aquilo que nós andamos. Se você anda com Jesus, você reflete Jesus. Se você tem intimidade com a palavra, você reflete a palavra. Se você está perto da glória de Deus, você reflete a glória de Deus. Você diz amém? Agora presta atenção, querido. Então, pastor, eu quero concluir com 3 coisas. Pastor, como então? Que eu vou chegar mais perto. Primeira coisa, você tem que decidir. Nem Paulo, nem Tiago, os 2 textos que nós lemos, está aqui forçando alguém. Eles estão sim como apóstolos, como líderes, como autoridades no reino de Deus. Eles estão dizendo: olha, faça. Eu estou pedindo, estou rogando vocês, estou suplicando, mas ele não está forçando.
Querido, você pode estar aqui ouvindo essa mensagem agora, como tantas outras que você já ouviu, mas o que de fato vai mudar a sua vida não é a mensagem que você está ouvindo, é a sua decisão mediante aquilo que você ouviu. A sua decisão. Então, decida. Lembrando, Paulo, ofereçam, entregue-se, abram mão. Eu decido. É por isso que nem a nossa oferta, ela não deve ser feita por obrigação. Ela deve ser feita com alegria, porque eu estou entregando de maneira voluntária e desapegada. Quando você faz isso, você vive uma plenitude da bênção de Deus sobre a sua vida. Então Paulo está convidando, e Paulo está falando: ofereça, entregue, abra mão. Eu disse também, não é entregar parte da sua vida, é a sua vida inteira. É decidir a quem você vai buscar, ou ao que você vai se conformar, tomar a forma. Então, querido, decida chegar mais perto. Decida chegar mais perto. Tiago, no capítulo 4, ele está dizendo: sujeitem-se a Deus. Sujeite-se a Deus. A gente foca muito no resistir ao diabo, esquece do sujeitar a Deus. Mas a palavra aqui é upotássio. A palavra no grego é upotássio. O que ela significa? Colocar algo sobre o rígido controle de alguém. Sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? É upotássio. É o que? É colocar algo, é colocar a nossa vida sobre o rígido controle de alguém. É isso que Paulo falou: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é sujeitar a Deus. Mais uma coisa: sujeitar a, pôr sobre o controle, controlar, é submissão, é obediência. Ou seja, é Ele quem nos domina, pois agora nós somos seus filhos e os seus servos. Devemos sempre permanecer em total sujeição ao controle de Deus. Querido, servir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, é negar todo dia nós mesmos, é negar todos os dias a nossa vontade. E é isso. Sujeitar a Deus é isso, é colocar a nossa vida sob o controle de alguém. E quem precisa controlar a nossa vida é o nosso Senhor. Você diz amém? Então você precisa tomar uma decisão. Uma decisão. Escolha hoje. Josué fala isso com o povo. Escolha hoje quem você vai servir. Escolha. Escolha. Porque eu já escolhi. É isso que ele fala. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então olha só. O John Wesley, que foi um grande avivalista e um grande homem de Deus, ele escreveu no seu comentário bíblico, ele disse assim: olha, sobre esse texto, que é tão usado por nós, até mesmo como um texto profético: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele fez um comentário muito interessante. Ele falou assim: olha, todo homem é em seu juízo perfeito, ou seja, enquanto ele tem consciência, não é depois que morre. Alguém um dia ligou lá no rádio, né? Falou assim, mandou uma mensagem assim: pastor, ora pelo meu filho que está no inferno. Só que ela errou, o corretor não corrigiu, Ricardo. Aí ficou assim: era enfermo. Só que veio inferno. A gente estava lá e, né, a gente ficou meio assim: o que é isso, gente? Aí na hora a gente percebeu, né? Não, é enfermo. Porque se for no inferno não tem jeito mais não, hein? Não adianta orar. Então, querido, quando você está consciente, cara, toma uma decisão. Decida. Aí ele fala assim, ó, no seu juízo perfeito, precisa recorrer ao serviço de Deus. Ou seja, eu vou servir a Deus antes do ídolo. Ou seja, antes daquilo que pode me roubar de Deus, que pode roubar o lugar de Deus na minha vida. E provoca-os a se ligarem mais rápido a Deus por sua própria escolha. Olha o comentário do homem. O homem precisa fazer uma escolha no seu perfeito juízo, a quem ele vai servir. Eu quero te fazer essa pergunta: a quem você vai servir? A quem você vai servir? Se você for servir a Deus, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Então é por inteiro. É entregar toda a sua vida. Segunda coisa, você quer chegar mais perto de Deus? Quantos querem estar mais perto de Deus? Primeira coisa, decida. Segunda coisa, pela oração. Querido, chegue mais perto de Deus pela oração.
O texto de Tiago, ele diz: reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, humilhem-se diante do Senhor. Isso aqui é pela oração. É pela oração. Se você não faz isso, se você não ora, deixa eu te falar uma coisa que é verdade. O crente que não ora, ele está longe de Deus. Pastor, tem dificuldade com oração, então você está longe de Deus. Talvez você está um passo de se afastar de vez. Então, por favor, igreja, eu quero usar a mesma expressão de Paulo. Eu rogo pelas misericórdias do Senhor, não abra mão de uma vida de oração. Não abra mão de uma vida de oração. Entrega, como ele me falou, com primícia. Entrega com primícia. Então, olha, o pastor Luiz Hermínio tem uma frase que eu gosto demais. Ele fala assim: olha, decida orar e você não vai precisar decidir mais nada. Por que nos falta sabedoria? Porque a gente não busca a Deus. Pedro também, João falou assim: olha, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tiago, lá no seu texto que nós lemos, está dizendo assim: nada tem porque não pedem. Pedem, não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Ou seja, vocês estão orando. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu oro muito, eu estou orando bastante. Mas você só está orando para entender a sua necessidade, para você esbanjar nos seus prazeres. E a Bíblia nos dá o conselho que a gente deve orar segundo a vontade de Deus. Você diz amém? Aí Tiago fala assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou seja, irmão, se você estiver vivendo conforme os padrões do mundo, suas orações não vão ser ouvidas, porque você está tendo amizade com o mundo. Então você se fez, não é Deus que virou inimigo, você se fez inimigo de Deus. Então, se entregar por inteiro, você vai ter que parar de flertar com o mundo, você vai ter que parar de adulterar com o mundo. Você casou com Cristo. Não pode haver adultério com as coisas mundanas. Não pode. E aí João está falando isso: olha, vamos pedir segundo a vontade de Deus. E a última coisa: pastor, então como que eu vou descobrir a vontade de Deus? Terceira coisa aqui, mas segunda afirmação: o crente que não tem intimidade com a Bíblia, não lê a Bíblia, não medita na Bíblia, está longe de Deus. Longe. Parece que essa palavra é chover no molhado. Parece que pastor só fala de oração, leitura da Bíblia. Mas querido, é a disciplina que vai te dar uma vida saudável espiritualmente. Quando você vai aconselhar alguém que está vivendo uma turbulência de problema, é muito óbvio, é só você perguntar: o quanto você tem orado? Como é que está a sua leitura bíblica? Não, está zero, não consigo. É por isso que você está enfrentando essa avalanche de problema, porque você não tem sabedoria do alto. A palavra de Deus é que nos traz sabedoria. Eu queria ler Provérbios 2, Provérbios 3, para você entender. O pai falando com o filho: filho meu, preste atenção nas minhas palavras. Então, querido, por favor, Missão em Vida, entenda isso. Se você não medita na palavra, se você não busca a Deus pela palavra, você está longe de Deus, cara. E longe de Deus, o que acontece? Nós entramos num padrão mundano. Então nessa noite nós vamos ter que tomar uma decisão de chegar mais perto. Nessa noite nós vamos precisar chegar mais perto pela oração, por um relacionamento. Não é ficar orando por horas e horas e horas, não. Mas é você colocar como primícia na sua vida o seu tempo com Deus, de oração e meditação na palavra. Se você não fizer isso, cara, você pode vir pedir conselho, você pode vir pedir ajuda, você pode pedir um tanto de coisa, mas não consigo te ajudar. Não consigo te ajudar. Pastor, ora por mim. Eu posso orar, mas querido, o que você precisa discernir está lá no secreto te esperando. Por que a gente não recebe a bênção do secreto? Porque a gente não vai lá. Por que a gente não tem discernimento da palavra? Porque a gente não abre ela. Tiago está dizendo: vocês que estão indecisos, purifique o seu coração. Purifique o seu coração. Nessa noite, querido, Deus tem algo para nós. Mas eu quero encerrar com esse texto de Isaías.
Talvez você está aqui e está falando, pastor, eu preciso disso. Eu estou decidindo, pastor, chegar mais perto de Deus. Amém. Você concluiu a primeira coisa, tomou uma decisão. Segunda coisa, você precisa voltar para casa e falar assim: olha, eu não vou abrir mão do meu tempo de oração e meditação na palavra. Não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Você fizer isso, você vai chegar mais perto de Deus. E você não só vai refletir a glória de Deus, como você também vai desfrutar da boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Quantos creem nisso? Olha o que ele diz em Isaías: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Deus está se revelando, dizendo quem Ele é. E olha só, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só, Deus está falando assim: olha, eu habito no alto lugar, mas eu também habito no coração daquele que reconhece que precisa da minha presença. Eu habito ali. Eu habito ali. Eu habito ali. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Decida chegar mais perto. Não abra mão do seu tempo de oração. E não abra mão da palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração agora. Lá em Provérbios capítulo 2, Salomão está falando da excelência da sabedoria. Ele fala assim: olha, se você aceitar as minhas palavras. O significado dessa palavra aceitar é o mesmo contexto do apóstolo Paulo em Romanos. Aceitar as palavras de Deus aqui, a palavra hebraica é nachá, quer dizer o seguinte: é tomar a forma. Quando você aceita as palavras de Deus, a palavra de Deus no seu coração, você toma a forma da palavra. Você se torna uma carta viva. Agora, se você não aceita, você torna-se a forma mundana. E ele diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Meu Deus, não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você então encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Percebeu como que Deus ele quer que você desfrute disso? Você percebeu isso? Talvez você está aqui dizendo assim: pastor, eu preciso disso.
Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, que recompensam aqueles que o buscam. Não posso pedir. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Por isso digam: peçam e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, e invoque-o enquanto Ele ainda está perto. Chegue mais perto do Senhor. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom Pai, e que a comunhão e também a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, espalhado nessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vá para casa em paz, que Deus te abençoe, querido. Uma ótima semana para você. Você que está em casa, muito obrigado pela sua participação. Peço você que curta, compartilhe e se inscreva aí nesse canal. Assim você nos ajuda a anunciar a palavra do Senhor até que Ele venha. Se você quiser falar conosco, tem um contato aí no seu vídeo. Você pode entrar em contato conosco e falar: nós queremos orar e cuidar da sua vida. Que Deus abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração, e até a próxima, em nome de Jesus.